Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store. Link na descrição. Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vai ser o glossário completo de termos, siglas e recordes cubistas. Para quem não sabe, eu sou um escritor. Esse daqui é o meu primeiro livro, chamado Universo do Cubo. E nele, lá na parte de conteúdo extra, temos aqui o glossário de termos, siglas e recordes cubistas. Ó, o cubo aqui está preto e branco, porque essa cópia eu fiz em preto e branco, porque a impressão colorida é muito mais cara. Se você quiser comprar esse livro aqui versão digital, tem um link na descrição, custa apenas R$ 6,90. E nesse vídeo eu vou mostrar para você todo o glossário que está aqui no livro. Além do glossário, o livro é bem completo, tem o método básico de resolução do cubo mágico 3x3x3, tem todos os algoritmos do método Friedrich, tem a história do cubo mágico 3x3x3, tem o método de resolução básico do Square One, várias curiosidades. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que eu apresento todo o conteúdo do livro, mas hoje eu vou mostrar para você que é um cubista iniciante a maioria dos termos que são utilizados aí no meio do cubo mágico. Então, como eu disse na apresentação, o glossário vai ser dividido em 3 partes. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre os termos, em seguida as siglas e por último os recordes que são utilizados lá no site da WCA. Então esse glossário é mais focado para você que é um cubista iniciante. Se por acaso você já for um cubista experiente, provavelmente você já vai estar familiarizado com a maioria ou se não todos os termos que eu vou passar. Aqui eu vou deixar alguns cubos e puzzles meus só para poder exemplificar alguns termos. E sem mais enrolação, vamos lá. Começando então nosso glossário de termos, aqui em ordem alfabética. Primeiro termo é o algoritmo. Se por acaso você abrir um dicionário e for pesquisar o que é um algoritmo, vai falar que é uma sequência de etapas que você tem que utilizar para resolver um determinado problema. Na verdade, essa palavra tem vários significados. Por exemplo, aqui no YouTube, um algoritmo é o robozinho que distribui os vídeos para você. Mas no mundo do cubo mágico, o algoritmo nada mais é do que uma sequência de movimentos que você aplica no cubo e ele vai movimentar apenas as determinadas peças que você deseja. Então, como por exemplo aqui, ó, meu algoritmo favorito, a PLL do caso H. M2U, M2U2, M2U, M2, ó. M2U, M2U2, M2U, M2. Beleza? Ó? Então, aplicando essa PLL aqui, essas peças de meio vão ficar opostas. E executando de novo, o cubo é resolvido. Então, lembrando que existem infinitos algoritmos, a PLL caso H é apenas uma delas. E quanto mais algoritmos você sabe, quanto mais rápido você consegue aplicá-los, menor vai ser seu tempo para resolver um cubo mágico. Próximo termo aqui, seguindo a nossa ordem alfabética, é o anti-SUNY. R', U', R, U', R', U2R. Então, se por acaso o seu cubo estiver resolvido, é só você fazer o SUNY que você vai cair aqui nessa posição, ó, anti-SUNY, ou LL caso 2, ó. Então é só você deixar aqui essa peça apontando lá para trás e você vai executar esse algoritmo. Ó. R', U', R, U', R', U2, R. Você orientou todo amarelo. Beleza? Então aí no universo do cubo mágico, você escuta bastante esse termo aqui anti, né? Toda vez que for oposto, os cubistas colocam esse termo anti na frente. O próximo termo aqui é o average, ou então também pode ser utilizado como AO. Se por acaso você fizer 5 solves, os cubistas usam esse termo então. A sua média de 5 vai ser o average of. Se por acaso você fizer 7 tempos e tirar a média, você vai ter o AO7. Então esse termo é bastante utilizado. Então 2 cubistas estão conversando lá no bar e falam: ah, eu consegui resolver em 20 segundos. Tá, mas de single ou de média, né? Ou de average. Isso daqui também é utilizado em campeonatos, onde geralmente são feitos 5 solves e são descartadas o tempo mais alto e o mais baixo, tipo nota de carnaval, e é feita uma média daquelas que sobram. Beleza? Próximo termo aqui é o backup. Backup nada mais é do que um cubo de reserva. Beleza? Por exemplo, ó, o Yulong V2 magnético aqui é o meu main, é o meu cubo principal, o que eu uso para treinar. E esse 3x3 Carbon aqui é o meu backup. Se por acaso acontecer algum problema com esse cubo aqui, se ele explodir, cair no chão e quebrar, você tem um cubo de reserva. Beleza? Se por acaso você pensa em participar de um campeonato, não vai levar um, porque se der problema com o seu cubo, você vai ter que ficar pedindo o cubo emprestado, ou vai ser uma loucura para você tentar comprar outro na hora. Então leva 2, o seu main e o seu backup. E esse termo também é utilizado na informática, para você fazer uma cópia de segurança dos seus arquivos, é o backup, né? Geralmente fica na nuvem.
Próximo termo aqui é o block. É quando você vai atacar o monstro lá no Tibia e ele defende? Também. Mas esse termo aqui é utilizado para quando você estiver resolvendo geralmente um cubo grande e ele dá uma travada. Ó, tentei forçar um bloco aqui no meu 4x4. Se eu forçar um pouco mais aqui, vai quebrar. Beleza? Então meio que isso aqui seria um bloco. Ó. Ele fica meio que travado. Próximo termo é um cubo ou puzzle budget. Esse termo aqui é bastante utilizado em unboxings de cubo ou então em reviews. Budget significa um cubo de entrada. Fazendo uma comparação com smartphones, se você é familiarizado aí com unboxing de smartphones, por exemplo, a linha Galaxy seria uma linha flagship da Samsung e a linha J, que é justamente a linha desse smartphone aqui que eu estou filmando, seria entre aspas aí uma linha budget, beleza? Então é um cubo ou puzzle com ótimo custo-benefício. Então, por exemplo, uma determinada fabricante de cubos tem uma linha bastante cara de cubos de alta qualidade, chamada de flagship, e outra linha de menor qualidade, chamada de cubos budget. Novamente, ó, esse Long V2 magnético, ele é um cubo budget. Ele custa em torno mais ou menos de 70 a 80 reais. E quais são os cubos flagships da Moyu? Não sei. E por que eu não sei? Porque mesmo se eu soubesse, eu não ia ter dinheiro para comprar. Beleza? Próximo termo aqui é o center cap. Ó, o center cap é essa capinha que fica aqui, ó, nessa peça de centro do cubo. Beleza? É essa peça aqui, ó. Mas, poxa, se é capinha, por que as pessoas não falam capinha? Bom, não sei, aí você tem que perguntar para os cubistas, né? Uma coisa que eu não falei no começo do vídeo é que praticamente todos os termos aqui são em inglês. Então, se por acaso você já for um cubista experiente, deixa aqui no comentário por que as pessoas falam center cap e não falam capinha. Próximo termo aqui é color neutral. O que seria então color neutral? Pessoas daltônicas ou aquelas que enxergam tudo transparente, tudo incolor? Negativo. Color neutral é uma pessoa que inicia a resolução de um cubo n por n por n, ou até mesmo se for o Pyraminx, ela inicia fazendo a cruz com qualquer cor. Então, pessoas normais iniciam aqui a resolução dos cubos fazendo uma cruz do branco. Em raros casos aqui fazem no amarelo. Color neutral são cubistas aí especiais que eles começam a resolução por qualquer cor. Azul, laranja, verde, vermelho, amarelo ou branco. Então, em um campeonato, né, lá na inspeção de 15 segundos, a pessoa utiliza esse tempo e dá uma geral aqui no cubo, vê qual cor que é mais fácil fazer a cruz e dependendo de como que está o embaralhamento, compensa muito mais você fazer a cruz por uma outra cor do que a branco, né? E por que é tão difícil você que é um cubista normal, entre aspas, virar color neutral? Porque se por acaso você for uma pessoa normal, assim como eu, você aprendeu o método básico, começando aqui pela primeira etapa com a cruz do branco. Sendo assim, a última etapa vai ser aqui a cor oposta, o amarelo. Então, cara, o seu cérebro já está acostumado a fazer o LL e a PLL, se por acaso depois do método básico você aprendeu o método avançado, com as peças amarelas. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, ó, você passa o olho aqui, ó, você já percebeu que é uma PLL U horário. Agora dá uma olhada aqui, por exemplo, se eu fosse color neutro e tivesse começado aqui pelo vermelho, dá uma olhada. Cara, ver uma peça de meio amarelo aqui para você fazer a PLL, isso confunde demais. Mas enfim, se por acaso você estiver pensando em diminuir seus tempos, e você já aprendeu 100% do método Friedrich, seria algo para você pensar em se tornar color neutral, beleza? Vou aproveitar para recomendar o canal aqui do Brasil mais completo sobre esse tema, o canal da Ana Beatriz, vou deixar o link aqui na descrição, e ela tem vários vídeos lá mostrando a trajetória dela, até se tornar uma cubista color neutral. Beleza? Quem sabe no futuro aí eu consiga me tornar um. Próximo termo aqui é o core. Core nada mais é do que o núcleo do cubo ou do puzzle. Então aqui, ó, todos esses cubos e puzzles que estão aqui tem um core. Eu não vou desmontar porque dá bastante trabalho. Vou colocar aqui uma foto de um core. Nada mais é do que, digamos, o coração do cubo. É o que dá sustentação, né? Onde são presas aqui as peças de centro. Tá? Todas essas peças têm um parafuso ligando lá no core. Aqui no 4x4 não tem peça de centro, né? Essas 4 peças aqui que são o centro. Mas de toda forma eles têm um core. Aqui o Skilby é um pouco mais diferente também. O core deles são ligados aqui às peças de quina. E no caso do Pyraminx, o core são ligados aqui nas peças de chips. Mas é o núcleo do cubo, ou do puzzle. Próximo termo aqui é o corner cutting.
famoso corta-quina, um termo bastante utilizado também em unboxings e reviews de cubos, mas nada mais é do que, digamos, a capacidade que um cubo tem de você realizar um giro, mesmo uma camada não estando totalmente alinhada. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um R aqui, ó, esse é o movimento R. Mas vamos supor que antes desse movimento R, ó, eu fiz um topo e a camada não ficou alinhada, ficou desse jeito. Ó. Mesmo assim, esse cubo consegue fazer um movimento de R? Vamos ver. Consegue, tá vendo? Então significa que esse cubo tem um bom corta-quina. Se você pegar um cubo de 1,99 ou aqueles cubos que você compra na feira, não vai ter corta-quina nenhum. Então, em tese, quanto mais caro um cubo e quanto maior a qualidade dele, mais corta-quina ele vai ter. Isso também depende do ajuste que você fizer nele, né? Se ele vai estar lubrificado ou não, etc. Próximo termo é o corner turning. Corner turning é um puzzle que, ao invés de você movimentar aqui a face dele, né? Por exemplo, nessa situação, o vermelho aqui é a minha face, você movimenta os lados, você gira ele movimentando uma quina, ó. Por exemplo, aqui o Skilby. Tá vendo? Se eu tentar movimentar aqui o Skilby com uma lateral, ele não vai girar. Ó, eu tenho que posicionar minha mão aqui para movimentar um canto. Beleza? Então, esse é um puzzle corner turning. Próximo termo aqui é o cross. Cross nada mais é do que a cruz. É a primeira etapa, tanto do método básico quanto do método Friedrich, para você iniciar a resolução do cubo. Como eu disse lá no termo color neutral, a maioria dos cubistas iniciam pelo branco. Finalmente, mais um termo em português aqui depois do algoritmo, cubista. Cubista nada mais é do que uma pessoa que dedica a vida aí a resolver cubos, puzzles ou colecionar cubos e puzzles. Se bem que tem um movimento artístico lá também do cubismo, lá umas obras de artes meio malucas. Mas aí, negócio de arte aí não é comigo não. Próximo termo aqui é o face turning. Então nada mais é do que um puzzle que você movimenta aqui a face dele para conseguir embaralhar ou resolver. Beleza? Seria então meio que o oposto aí do corner turning. Próximo termo aqui é o finger trick. Finger trick, na tradução literal, é um truque de dedo. Então, por exemplo, você está resolvendo aqui o cubo. Ó, eu estou movimentando aqui a camada do topo com esse finger trick, tá vendo? Eu faço um movimento com o indicador e o outro movimento aqui com o dedo médio, com a mão direita. Então, por exemplo, eu vou fazer novamente aquela PLLH, ó. Eu vou usar esses finger tricks aqui, ó. Eu vou movimentar aqui a camada M com o meu anelar e o meu dedo médio. Faço o topo com o indicador da mão direita. Movimento a camada M com o anelar e o médio. Topo 2, M2 topo, M2. Se por acaso você for um cubista iniciante, você nem consegue usar então finger tricks. Como que você realizaria esse movimento? Você realizaria da mesma forma que eu realizava no passado, né? Você fazia assim, ó. Esse é o M2. Olha quanto tempo você demora, né? Ó, você faz esse movimento aqui, depois esse daqui, ó. Você está movimentando o punho inteiro. Aí você ia... A sua mão tá aqui, né? Você ia reposicionar a sua mão aqui para fazer o movimento U. Então, se por acaso você for em um campeonato e você utilizar essa forma de movimentar o cubo, seu tempo vai ser altíssimo. Então, se por acaso você busca melhorar seus tempos, é uma boa ideia aí você pesquisar no próprio YouTube ou em outros sites como que você melhora seus finger tricks. Mas claro, tudo nessa vida leva tempo. Eu também demorei bastante para conseguir utilizar quase que todos os meus dedos das duas mãos para conseguir realizar bons finger tricks. Mas aí conforme você vai evoluindo aí com a prática natural, né? Você consegue realizar aí os movimentos de forma bem natural. Tentando sempre aí otimizar seus tempos. Próximo termo aqui, flip. Lá no skate, o flip é você rotacionar o skate. Mas aqui no universo do cubo mágico, o que é um flip? Ó, por exemplo, essas duas peças aqui, elas estão flipadas. Então, para resolver aqui o 3x3, eu vou ter que flipar essas duas peças. Se eu não me engano, essa ULL aqui é o caso 24. Então, executando. Ó, você acabou de flipar. E misturar os termos em português e inglês também é totalmente normal aí no mundo do cubo. Flipado, flipando, vou flipar. Já vai se acostumando com isso daí. Full step. Full step é o quê? É passo cheio? Passo completo? Pois é. A tradução literal seria isso, mas nada mais é do que etapas completas. Então, você está resolvendo um cubo. Se não der nenhum skip, skip é quando ele pula uma etapa.
se você for uma pessoa sortuda. Se não acontecer nenhum skip, você tem uma resolução full step. A maioria das resoluções são full step. Mas se você for pesquisar lá no site da WCA e ver um recorde absurdo, igual do chinês lá, que tem o recorde, se não me engano, é 3 segundos e 49 milésimos, com certeza a solve dele deu um skip. Não foi uma full step. Beleza? Próximo termo aqui é o grip. Grip nada mais é do que a forma que você pega no cubo. Ó, o meu grip é esse, é com a mão esquerda. O meu polegar fica aqui nessa peça de centro. E o meu dedo médio da mão esquerda fica aqui nessa peça de centro oposta. Se por acaso você for um cubista totalmente iniciante, você pode resolver o cubo mágico com qualquer grip, segurando assim, 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 tanto faz. Mas, novamente, se você busca aí otimizar seus tempos, da mesma forma que você tem que melhorar os seus finger tricks, você tem que saber a melhor forma de pegar no cubo, porque por questões de milésimos você pode ganhar ou perder um campeonato. Eu vou deixar aqui na descrição também um dos vídeos mais impressionantes que eu vi na minha vida, dos gêmeos Sebastian e Philip Wire, onde os dois resolvem um cubo mágico um do lado do outro em um campeonato lá patrocinado pela Red Bull, e o tempo de diferença das solves deles é de 1 milésimo. Pega um segundo, divide por 1000. Essa foi a diferença de resolução dos cubos deles. Então pensa comigo, se em competições de cubo mágico as solves são decididas por milésimos de segundo, é muito importante você saber as melhores formas tanto de segurar o cubo quanto de movimentar cada camada. Se você demorar 1 milésimo a mais, você pode perder o campeonato. Próximo termo aqui, headlights. Ou alguns cubistas também falam highlights. Cara, headlights é isso daqui, ó. Tá vendo? Quando você tem duas peças aqui de quina com a mesma cor, apontando aqui para determinado lugar, ó. No caso aqui para a esquerda, aqui lá para trás, imitando os faróis de um carro, beleza? Ah, Henrique, mas todos os headlights são amarelos? Não. Esse daqui é um exemplo de headlights, né? Se eu não me engano, essa OLL aqui é o caso 5, né? Você resolve assim. Aqui caiu numa PLLA horário. Se por acaso você executar uma PLL do caso G, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho outro headlights. Esse daqui são headlights laranjas, ó. Nessa situação, ó, eu tenho headlights laranja apontando aqui para a esquerda e aqui eu tenho um bloco formado. Essa é a PLL G4. Beleza? Executando a PLL G1, você tem a PLL G4. Então, se por acaso você está aprendendo as PLLs do caso G, é importantíssimo aqui que você reconheça de forma bem rápida aqui onde estão os headlights. Então, só você executar e o cubo é resolvido. Próximo termo aqui é o Hedge Slammer. Hedge Slammer é esse movimento. F, R', F', R. Então é F, R', F', R. Não confunda com o Sledgehammer. Isso daqui dá bastante dor de cabeça, mas uma coisa é o Hedge Slammer e outra coisa é o Sledgehammer. Last Layer. Last Layer, também conhecido como LL, eu não sabia se eu colocava aqui nos termos ou nas siglas, é a última camada. Então, se você não for um color neutral, o Last Layer é a camada aqui amarela. Então é a última etapa, tanto do método básico quanto do método Friedrich. Ó. Então o cubo aqui está quase resolvido, só falta a Last Layer, que no caso uma PLLU horário. Beleza? Mais um termo aqui, Look Ahead, olhar na frente na tradução literal. O que é o Look Ahead? Literalmente, olhar na frente. Então você está executando a sua solve, está resolvendo o cubo. Se por acaso você tiver um péssimo look ahead, como eu, você primeiro realiza uma etapa. Depois você tem que analisar o cubo para saber qual que é a próxima etapa. Então você para, analisa, pensa, depois você executa. Pronto, já perdeu o campeonato. Se você tiver um campeonato e não tiver um bom look ahead, você vai lá só para participar. O que é bastante aceitável, né? Porque no nível que a gente chegou hoje, de tempos aí do cubo, se você quiser ir justamente para pegar um pódio, você vai ter que treinar muito e muito look ahead. Então, só para exemplificar, ó, vou fazer aqui ó, a OLL 57. Vou fazer aqui também uma PLLT. Ó, nem parece que eu fiz a PLLT, né? Mas eu fiz sim. Então, por exemplo, ó, identifiquei aqui, vamos supor que eu esteja numa solve, né? Terminei o último par de F2L, ó, encaixei, eu já identifiquei aqui a OLL 57. Aí eu vou executar
Ó, eu nem terminei o movimento ainda, eu já tô pensando em qual PLL que vai ser, ó. Ó, aqui eu já vi um bloco laranja formado e aqui eu vi um bloco vermelho. Ó, o laranja é o oposto do vermelho, não é? Aqui eu tenho uma peça de meio verde e aqui eu tenho uma peça azul. Essa é uma PLLT. Se você estiver duvidando, ó, é só dar um topo 2, ó. Tá vendo, ó? É uma PLLT. Se por acaso você conseguir identificar isso de forma bem rápida, significa que você tem um bom look ahead. Então aqui nessa situação, como que eu resolveria? Fazia um topo linha, ó, executaria aqui a PLLT e daria um topo linha de AUF. E aí resolveu. É muito difícil você treinar um look ahead. Você precisa ter muita prática e meses de treino. Próximo termo aqui é o lookup. Lookup é um travamento total de um cubo ou puzzle. Geralmente acontece em cubos grandes. Então 4, 4, 5, 5, 6, 6 e maiores. Então se por acaso você estiver resolvendo lá e você só tiver cubo da Moyu, como eu, devido a essa crise financeira aí complicada que a gente está passando, movimentou rápido demais, deu uma travada total, deu um lookup. Beleza? Próximo termo, lube. Lube nada mais é do que um lubrificante. Se por acaso você for um cubista iniciante, você deve estar passando aí azeite de oliva, leite condensado ou WD-40 nos seus cubos, porém não é recomendado, né? Azeite de oliva é para temperar salada, leite condensado é para passar no pão e WD é para peças metálicas. Ó, os cubos aqui são feitos de plástico, então não vá passar WD-40, muito menos leite condensado ou azeite de oliva nos seus cubos, que a longo prazo isso vai estragar. Existem lubrificantes apropriados para Speed Cube. Próximo termo, main, na tradução literal é principal, é o oposto do budget. Então, novamente, meu Yulong V2 magnético aqui é o meu cubo main. Quem sabe aí um dia, se por acaso meu canal crescer bastante, eu consigo aí ganhar dinheiro com a AdSense, ou se por acaso meu livro vender bastante, eu consigo comprar um cubo da GAN, né? Ou então eu vendo meu rim e compro um GAN, para ser meu main. Próximo termo, parity. Parity, na tradução literal, é paridade, uma coisa bem chata aí que ocorre em vários cubos e também em alguns puzzles. Por exemplo, ó, essa daqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma paridade aqui de meios do 4x4. Ó. No cubo 3x3 é impossível você ter essa situação, onde você tem que trocar aqui uma peça de meio da frente com uma de trás. Nesse caso é possível no 4x4 porque a peça de meio está dividida. Tá vendo? Eu tenho duas peças de meio. O 4x4 nada mais é do que um 3x3, ó, com as peças de meio cortadas. Então paridades são bem chatas. Por exemplo, você tem a paridade do square, que pelo amor de Deus é muito chata de você resolver. E isso daí dá bastante dor de cabeça aí para os cubistas. Próximo termo é pesca. Pesca é quando você reúne alguns amigos, vai lá no rio e joga uma vara com uma isca para pegar um peixe. E no mundo do cubo, pesca é esse movimento aqui, ó. R-U-R'. É literalmente você está pescando essa peça de meio aqui, ó. Então, ó, é como se fosse você está jogando a vara, ó, pescou essa peça e abaixou ela aqui. Bastante utilizado aí nos casos de F2L. Pop. Pop é quando você está resolvendo um cubo, um puzzle e uma peça voa. Como assim voa? Voa, explode. Dá literalmente um pop. E novamente, os pops geralmente acontecem em cubos grandes. 5, 5, 6, 6, 7, 7, etc. Regrip. O que é um regrip? É o Resident Evil Grip? Não. Regrip seria nada mais do que um termo utilizado para você mudar o seu grip, a sua pegada, né? O grip é a pegada. Então, quando você for fazer um regrip, você vai fazer uma repegada. Por exemplo, a PLLY, lá no final, eu preciso fazer um regrip. Então, ó, lembra que eu falei que meu grip aqui, ó, com o meu dedão da mão esquerda nessa peça de centro e o meu dedo médio da mão esquerda aqui nessa peça de centro traseira? Eu vou executar aqui a PLLY e você vai perceber que eu vou fazer um regrip. No final, eu vou ter que fazer esse movimento aqui, ó, para poder fazer o face linha. Então, vamos lá, ó, PLLY, ó. Ó, eu fiz dois regrips. Eu fiz um aqui e fiz um aqui. Para poder fazer o quê? Esse movimento. Beleza? Novamente, ó. Ó, dois regrips e executei aqui o movimento. Se por acaso você for um ninja, se você for um Hokage, lá o Minato Namikaze, você consegue fazer o movimento de F' com a mão aqui, ó, com o dedão. Como eu não sou um Hokage, eu tenho que fazer regrip. E novamente, se por acaso você está pensando em se tornar um Speed Cube algum dia, é bom você diminuir os seus regrips ou zerar seus regrips. Quanto menos regrips, mais rápido é uma solve.
Mas no meu caso, como eu acho que eu faço uns 50, 60 regriffs por solve, eu desisti dessa vida de speed cubing aí, eu acho que eu vou vender meu livro na praia. Seguindo aqui a ordem alfabética, temos aqui o se inscreva no canal. Se inscreva no canal é um termo aí que os youtubers usam quando eles estão mendigando inscrição. Se por acaso você tem aí um canal no YouTube, é só você pedir para as pessoas que estiverem assistindo aí seu vídeo se inscrever, não custa nada, é um botãozinho vermelho que tem aí embaixo, beleza? Próximo termo é o setup. Setup nada mais é do que a forma que você ajusta um cubo, um puzzle. Então, se você tirar aqui a center cap de um 3x3, por exemplo, você tem um ajuste lá do parafuso. Só você pegar uma chave de fenda, uma chave Phillips, né? E se por acaso for um cubo da GAN, um cubo chique, já vem com uma chavezinha Phillips própria para você fazer isso. E aí você consegue ajustar, apertar, soltar. Alguns cubos da GAN você também consegue ajustar a força dos ímãs. A quantidade de lubrificante que você coloca também num cubo influencia no setup. Enfim, nada mais é do que o ajuste que você faz no seu cubo, tanto de velocidade quanto de controle. Então a soma desses ajustes, os speedcubers usam esse termo aqui, setup. E novamente, como todo mundo mistura português e inglês hoje em dia, as pessoas falam setar, esse cubo não está setado, eu estou setando o cubo. Melhor do que setupado. Imagina, esse cubo está setupado? Não, eu vou setupar. Seria mais complexo, né? Próximo termo é o sexy move. Movimento sexy. Nada mais é do que um pesca com o linha. Então é esse movimento aqui, ó. R-U, R' U linha. É o sexy move. Ele é bastante utilizado e também é bem simples aí de ser decorado. Próximo termo aqui é o single. O que é o single? É uma música única de um cantor? Também. O single significa último. Então seria meio que o oposto lá daquele termo average. Vocês falam assim, meu tempo no cubo 3x3 é 15 segundos de single. Ou seja, é uma resolução que você fez que ficou em 15 segundos. Se você executar 3 resoluções, vai ter 15 segundos, uma de 17 uma de 20, por exemplo. Então aí o seu single é de 15 segundos. E aí você vai ter que calcular a média para saber qual que vai ser o seu average. Próximo termo aqui é o sledgehammer. É justamente o oposto lá do hedge slammer. Então é esse movimento aqui, ó, R', F, R, F'. Também bastante utilizado. Próximo termo aqui é o skip. O que é o skip? É quando você está fazendo a resolução e uma etapa simplesmente é pulada, entre aspas. Aí você fala, deu um skip. Skips são bastante raros de acontecer. Mas quando acontece, o cubista sai comemorando, soltando fogos, porque diminui bastante o tempo aí da sua solve. É quase um curso de inglês isso daqui, né? Vamos lá, sticker. O que é sticker? Sticker é isso daqui que está saindo aqui desse meu cubo, ó. A câmera está pegando aqui, ó. O sticker é um adesivo. Cara, esse cubo Carbon nada mais é do que um cubo 3x3 normal, com os adesivos colados aqui, ó. Se por acaso eles tiverem adesivos, eles são chamados de adesivados. E se não tiverem stickers, adesivos, são chamados de stickerless. Aqui nós temos um sufixo, né, less, que indica a falta de algo. Então, por exemplo, ó, todos esses cubos aqui, ó, todos esses não, né? Esses cubos aqui, esse puzzle, que não é um cubo, é uma pirâmide, são stickerless, não tem adesivos, ó, tá? Todos os adesivos de um cubo adesivado, com o tempo vão sair. Por mais bem que você cuide, passa paninho nos seus cubos, ó, por exemplo, aqui o meu Yulong eu deixo aqui na caixa, não adianta. Os adesivos vão sair, é completamente natural. Por isso, se por acaso você não quiser ter problema em substituição de adesivo, compra sem adesivo. Inclusive, em muitos casos, é até mais barato. Próximo termo, sticker mod, que é um cubo ou puzzle com a modificação de um adesivo. Você já deve ter visto cubos da Disney, com as princesas da Disney, sei lá, com o cubo mágico do Chaves, do Homem-Aranha. Tem alguns cubos também que é o planeta Terra, cada face é um continente. Tem alguns que são umas setas. É um termo para designar um cubo ou puzzle com uma modificação de adesivos. Suni. O que é Suni? Suni é a Akuma no Mi do Crocodile. Ele tem a Suni Suni no Mi lá, a fruta da areia. Beleza? Mas como aqui não é One Piece, é o universo do cubo, Suni é esse movimento aqui, ó. R-U, R', U, R, U2, R'. É OLL caso 1. Primeiro caso, ó. Você executou o Suni, cai no anti-Suni. Aqui nós temos uma PLL do caso U. Errei. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe erra ao vivo. O Suni também é utilizado em alguns tutoriais do método básico.
para você justamente orientar aqui a última camada, né? Você pode, por exemplo, nessa situação aqui, ó, como que você resolve isso? Ou com o Sune, ou dependendo da pessoa que está ensinando, te ensina aqui com face, base, facilinha, basilinha, ó. Face, base, facilinha, basilinha, né? Ó. Face, base, facilinha, basilinha, face, base, facilinha, basilinha, face, base, facilinha, basilinha, face, base, facilinha, basilinha. Eu aprendi com face, base, facilinha, basilinha, e eu acho bem mais simples do que você ensinar uma pessoa que está aprendendo o método básico utilizando o Sune para orientar a última camada, né? Eu acho mais complicado, um algoritmo a mais para quem está aprendendo, por experiência própria, né? Eu já ensinei várias pessoas aí a resolver o 3x3 com o método básico. Quanto menos algoritmos você conseguir ensinar, melhor, porque é muita informação. Então, se você for ensinar uma pessoa em uma tarde, geralmente você fala, não, chega aqui em casa, eu te ensino a resolver o cubo, e a pessoa nunca resolveu cubo nenhum na vida, é muita informação que ela recebe de uma vez. Então, eu oriento você a aprender o método básico com face, base, facilinha, basilinha, do que com o Sune, né? Mas cada cubista aí tem seu método de ensinar. Próximo termo aqui é o Speed Cuber. Speed Cuber é um termo em inglês para um cubista de velocidade. Uma pessoa que resolve cubos aí bem rápido. Quem sabe um dia eu consiga me tornar aqui um Speed Cuber. Estou estudando bastante aí para isso. E se por acaso você for um leigo aí, ou um cubista iniciante, você pode achar que uma pessoa que resolve em menos de 1 minuto já é um Speed Cuber. Mas se você já for um cubista experiente, você sabe que não é bem assim, né? Esse é um tema bem polêmico, né? O que seria um Speed Cuber? Se por acaso você resolve em menos de 1 minuto, você já é um Speed Cuber? Ou não? Tem que ser sub 30, sub 20, sub 10. Se você resolve em 1 minuto, as pessoas que resolvem em 30, você chama de Speed Cuber. Se você resolve em 30, as pessoas que resolvem em 20, você chama de Speed Cuber. Né? Se você for o Max Park, então acho que é só ele que é o Speed Cuber, né? O cara é um ninja, resolve aí em 4, 5 segundos. Então não sei, esse é um termo bem polêmico. Algumas pessoas falam, não, você participa de campeonato já é Speed Cuber. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, é uma pessoa que resolve cubos aí, ou puzzles de forma rápida. Agora, o que é rápido, não sei. Coloca aí nos comentários o que é rápido para você. Tile. Tile é azulejo. Mas como aqui não é o universo do azulejo, é o universo do cubo, Tile nada mais é do que um cubo, um puzzle, que ao invés de ser stickerless e ao invés de ser adesivado, ele tem uma espécie de um bloco, como se fosse literalmente um azulejo que você coloca aqui no cubo. E se por acaso você comprar um cubo com tiles, pode ter certeza que com o tempo, mesmo se você cuidar bem, um tile ou outro vai sair. Aí você vai ter que ficar colando com o Super Bonder. Chip. Chip, se eu não me engano, é dica em inglês. Mas aí no universo do cubo, né? O universo do cubo mágico, chip é isso daqui, ó. É uma peça de quina aqui do Pyraminx. Beleza? Ó, então o Pyraminx aqui ele tem 4 chips. E existem modificações do Pyraminx também com chips. Torpedo. Torpedo é isso daqui, ó. Beleza? Se você tirar aqui uma peça de quina ou de meio de um cubo com qualidade, ele tem esse torpedo aqui, ó. Essa parte aqui fixa as peças no cubo mágico, né? Se você pegar um cubo de 1,99, ele não vai ter um torpedo redondinho aqui, ele vai ter um torpedo totalmente quadrado, por isso que ele movimenta de forma bem travada. O último termo é o X-Cross. São os parentes do X-Men. Negativo. X-Cross é uma expressão que os cubistas usam para quando você for fazer aqui a cruz do branco ou a cruz de outra cor, se você for color neutral, você já fizer a cruz pensando em encaixar um par de F2L. Beleza? É a cruz estendida, né? Extended Cross. Mas isso daí é para depois que você já aprendeu o método Friedrich, depois de tudo, eu acho que X-Cross é uma das últimas coisas que você aprende aí para tentar diminuir seus tempos.